Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o presente do amor. Só vou tomar um pouco de água aqui para começar a falar. Então, esse versículo que eu quero começar a falar, né? Primeiro falar da Bíblia, tem a ver com Jesus, tem a ver com o que Jesus fez na cruz. E eu vejo assim que é na cruz, é o que Jesus fez por nós, é o que Jesus pagou por nós, um preço de cruz, que a gente pode ver o amor de Deus, o amor do Pai também é revelado. Foi por meio do Pai, né, que Jesus fez isso, porque o Pai falou, você vai ter que fazer isso. E é tanto que Jesus orou no Getsemane, antes de ir para a cruz, Jesus orou. E na oração tinha, né, Pai, afasta de mim esse cálice, porém que seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu quero ler aqui João 3,16, que vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo já começa falando: Deus amou o mundo, e aí vai falar como Deus amou o mundo, né? E esse sacrifício de sangue, sacrifício que teve que sentir dor, né? Teve que passar por um sacrifício pra gente ser salvo, pra gente ter a vida eterna, e é por meio de Jesus que a gente pode ver o amor do Pai, o quanto o Pai nos ama. Mesmo que a gente saiba muito pouco, mesmo que a gente não conheça profundamente o amor do Pai por nós, é por meio de Jesus que a gente vê esse amor. Foi por meio de Jesus que eu conheci assim, poxa, Deus me ama, Jesus me ama, o Espírito Santo me ama. Então, foi por meio de Jesus, né? A primeira pessoa que eu tive a revelação dos três, né? Que eu pude entender a dimensão e o amor e quem eles são, foi por meio de Jesus. E o resto eu simplesmente aceitei, porque por meio do Espírito Santo eu senti o amor de Jesus por mim naquela cruz, por meio do Espírito Santo. E a mesma coisa é com você, a mesma coisa é com a gente, sabe? Assim, não é somente para mim, mas é também para todos aqueles que querem Jesus, todos aqueles que querem sentir o amor do Pai, todos aqueles que querem a salvação. Então, a gente tem que se firmar em Jesus, a gente tem que segurar, sabe? Segurar Jesus, segurar o que Jesus fez por nós. E se a gente for lembrar das celebrações, né, tanto a Páscoa quanto o Natal, é para Ele, é voltado para Ele. E a gente tem que lembrar dele, porque Ele nos ama, sabe? Ele nos ama. Não tem outra pessoa neste mundo que vai amar tanto a gente quanto Jesus. E esse amor, ele mostra para nós, ele se concretiza também na cruz, por meio da cruz. E é incrível porque Deus está sempre pronto também para perdoar. Outra coisa, Deus se revela por meio de Jesus, né? E mostra o seu sacrifício de amor por meio da cruz, como eu falei. E também ele vai mostrar, revelar o seu amor por nós por meio do perdão. Então, mesmo que a gente peque várias vezes, Deus está pronto para nos perdoar. Mas Deus sempre olha a intenção do coração, porque esses dias mesmo eu estava lendo sobre 1 Samuel. Estava lendo sobre 1 Samuel e nos primeiros capítulos de 1 Samuel começa a falar, né, da história de Ana. E aí já existia um profeta, que eu me esqueci aqui o nome. E aí Ana não conseguia engravidar.
E aí depois que ela engravida, e ela engravida de Samuel, que vai ser o profeta. Mas antes ele não era profeta, né? E já existia outro profeta que eu me esqueci aqui o nome. Mas esse profeta que Samuel serviu ele quando era pequeno, ele fez coisas que ele não estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E aí chegou um ponto, já no final da vida desse cara, eu vi uma passagem que, assim, Samuel, criança, estava orando pro profeta, né? A favor do profeta. E aí Deus falou para Samuel: não ore por ele porque eu rejeitei. Isso me chacoalhou por inteira por conta de que Deus também pode rejeitar as pessoas, mas por conta do coração que tá duro, por conta de que não quer mudança, não quer transformação. E aí, enquanto um foi rejeitado por conta de o do coração duro, porque não queria fazer a vontade de Deus, a gente pode ver a misericórdia de Deus por meio de Davi, que também pecou, mas quando pecou, e um profeta foi e falou para Davi: olha, você está pecando e Deus me revelou isso, isso, isso. Então, na mesma hora, Davi quis mudar de vida, mas mesmo assim ele tava no erro, tava no pecado e tava assim, pecando várias vezes, né? Errou com a mulher depois que matar o cara da mulher e nana, e entre outras coisas, casou várias vezes. Então, mas mesmo diante disso, Deus mostra a misericórdia por Davi, e Deus olhava o coração, a intenção do coração de Davi. Então, ainda que o coração dele estava ali duro e pensando que tudo ia ficar a favor dele, Deus estava vendo tudo. E aí a história termina bem, né, para Davi. A história termina bem para Davi, mas para esse profeta, que é tanto que Samuel ficou no lugar deste profeta, o profeta morreu, e depois que o profeta morre, Samuel fica no lugar deste profeta. Então, a gente tem que entender que Deus é justo também, né? A questão do amor. Mas, sim, Deus nos ama, sim, Deus se preocupa com a gente, sim, Deus tem um propósito pra gente. Sim, pode imaginar e pensar as melhores coisas que, assim, de um pai amoroso, né? De um pai que quer sim estar presente, que quer nos ajudar em tudo. Então, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, ou ainda que seu pai e sua mãe não te amem, Deus te ama. E Ele quer se revelar, Ele quer mostrar o amor dele por você, sabe? Ele quer mostrar. E aí a gente só tem que se render, buscar, procurar Ele por meio da palavra, orar, que Ele vai sim se revelar. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se aprofunda nas coisas de Deus, mais Ele vai se revelando pra gente. E a gente não precisa também ter medo, sabe? Uma das coisas que eu pude perceber do amor de Deus de forma assim sobrenatural foi que eu ouvi a voz de Deus. Isso foi tremendo, sabe? É mais real que um sonho. Claro que quando eu sonho com Jesus, quando eu tenho sonhos assim que vêm da parte de Deus e são muito bons, e ainda mais se eu ver Jesus, é melhor ainda, sabe? Eu não cheguei a ver o Pai e o Espírito Santo, mas eu tive sonhos com Jesus. É muito bom, mas quando eu ouvi a voz de Deus no meu quarto, né, na porta, tava assim, como se estivesse me esperando na porta. A porta estava aberta. E aí eu ouvi essa voz e eu acredito que foi, sim, a voz de Deus. Eu não sei se foi Jesus, eu não sei se foi o Espírito Santo, eu não sei se foi o Pai, mas eu ouvi. E aí é algo muito mais real do que sonho, sabe? É algo assim, sabe? É como se meu esposo fala comigo, ou eu escuto a voz dos meus pais estão vivos. E aí eu escuto, então é a mesma coisa, é muito forte, é tremendo. E isso é uma outra demonstração do amor
de Deus para comigo. Eu tenho outras coisas. Eu só não falo aqui no canal porque o que eu tô vivendo agora requer fé, sabe? E gente que eu conheço, gente que é cristã, não chegou a ter fé. Não viu, não teve fé, então é algo assim que eu não quero contar para aqui pro canal sobre o que eu tô vivendo agora, as demonstrações do amor de Deus para comigo, né? Agora ou aqui no canal por conta disso, de ter pessoas que não vão acreditar, mas não preciso, como é que eu posso falar assim? Eu não preciso demonstrar para os outros. Entende? Quando a gente sabe do amor de Deus para com a gente, quando a gente recebe esse presente, quando a gente entende, quando o próprio Espírito Santo se revela em nosso espírito, sabe? Ele se revela, ele toca o nosso coração. Então, o que as outras pessoas falam não importa mais, sabe? Não importa mais ter a aprovação dos homens. O mais importante é a gente ter a aprovação de Deus, é a gente ser aceito por Deus. Isso é muito mais importante, é isso que eu quero. E aí, esse vídeo veio assim, sobre falar dos presentes, né? São vários presentes. Muitas vezes a gente não sabe, mesmo lendo a Bíblia, sabe? Eu já li a Bíblia por inteiro e agora eu tô lendo em inglês. E aí requer muito de mim porque tem muitas coisas assim da palavra em inglês que eu não entendo. Mas eu sigo firme e forte, né? Lendo a Bíblia em inglês mesmo sem entender, porque eu já li em português e agora, graças a Deus, tô em outro nível, tá assim, avancei, né? Pra dizer assim. Então, é maravilhoso isso de a gente ter o conhecimento e, claro, Deus quer mostrar de forma profunda. Deus não é um Deus frio. Ele é um Deus de presença, ele é um Deus vivo, sabe? E ele quer tocar a gente, ele quer tocar o nosso espírito, ele quer falar com a gente, ele quer revelar coisas pra gente. E uma das grandes coisas que Deus quer revelar para nós, para os seus filhos, é o amor dele. Ele quer que os filhos dele se sintam amados por ele. Então, não se preocupe se você está fazendo aquilo que é certo. Não se preocupe se as coisas não estão ao seu favor. O mais importante é Deus estar a seu favor e as coisas vão se organizando, vão se endireitando. Porque Deus é amor. Porque Deus olha para os seus filhos, porque Deus nos ama, porque Deus nos quer. E Ele quer levar seus filhos, Ele quer levar a sua igreja para o céu, para Ele. E essa é um dos maiores, se não o maior presente de Deus para nós, que é o amor, sabe? A gente quer tanto encontrar o amor nas pessoas, mas esquece de Deus. Esquece do amor de Deus e Deus já está pronto para nos dar o amor dele para nós, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, por meio da sua palavra, por meio do que ele fez por nós naquela cruz, pelo que Jesus fez por nós naquela cruz, ainda tem poder, ainda tem efeito para as nossas vidas, para o nosso espírito. É proteção, é cuidado também, porque Deus cuidou do nosso espírito quando foi lá naquela cruz, sacrificou por nós. Então ele pensou adiante, ele pensou, tenho que passar por isso, sabe? Na hora do Getsemane, a fala de Jesus, né, me fez pensar assim, será que Deus pensou, eu não quero passar por isso, mas eu vou passar. Vai ser pesado, é um cálice, né? Vai ser pesada aquela cruz, mas eu vou passar. Mas eu vou fazer isso porque é isso que o Pai quer. Porque é isso que vai ajudar a noiva, a igreja. Então, a gente tem que pensar nisso, que
não importa a nossa situação, o mais importante é o que Deus pensa de nós diante da nossa situação. Porque se diante da nossa situação não estamos agradando a Deus, esse é o maior perigo. Porque a gente tem que agradar a Deus. A gente tem que agradar a Deus. Então é muito melhor agradar a Deus do que aos homens. Muito mais. Então que a gente queira isso. E Ele vai nos consolar. Ele vai nos ajudar. Mesmo que a situação seja difícil, Ele vai nos ajudar diante de tudo nas nossas vidas. Tem horas que nossa vida está mais fácil e tem horas que a nossa vida está mais difícil. Seja para o rico, seja para o pobre. E a gente tem que entender que se a gente não se firmar em Deus, se a gente não se lançar, sabe, para Deus, de nada adianta o que a gente alcançou aqui nessa terra. Então, que essa palavra fale no seu coração, que você se sinta amado por Deus, que o amor de Deus se revele na sua vida, que você tenha experiência, que você tenha um testemunho sobre isso, sabe? Que você consiga identificar Deus na sua vida, que você consiga ouvir a voz de Deus, que você consiga ter sonhos com Deus, porque Ele tem muito mais para nós, porque Ele não quer que a gente simplesmente viva de qualquer jeito, ou simplesmente pense que Deus não está presente, sendo que Ele quer estar presente nas nossas vidas. Ele quer estar presente. Ele quer se demonstrar presente em nossas vidas. E a palavra dele é viva. Ele é vivo. E a gente, quanto mais a gente for até Ele, mais Ele vai nos dar. Mais Ele vai nos dar amor, sabe? Quanto mais a gente buscar Deus em oração, mais Ele vai nos dar o que a gente precisa. É amor que você precisa, Deus vai te dar. Então, que você não perca tempo, que você busque mais a Deus. Esse vídeo é só para te ajudar um pouquinho, sendo que Deus tem muito mais, o amor dele é muito maior por você. E é isso, busque a Deus enquanto é tempo, busque, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te ajudar, que a sua vida seja abençoada pela presença de Deus, que você sinta o amor de Deus, que você possa sentir a presença de Deus perto de você. Fazendo esse vídeo, eu sinto a presença de Deus e eu desejo mesmo para você que Deus se faça presente na sua vida. E é isso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo o que Ele já te deu. Mas o mais importante, que Deus abençoe o seu espírito e que tudo que você venha fazer, todas as obras, todas as ações, trabalho, seja em casa ou fora de casa, sejam agradáveis para Deus. E se não agrada a Deus, que Deus fale e incomode o seu coração para você agradar a Deus a todo tempo, a toda hora. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E até a próxima.